Paz, Shalom. Vamos continuar com a leitura de Marcos aqui para terminar esse capítulo, esse livro do Evangelho de Marcos. Esse aqui é a live que eu posso falar. Esse aqui vai para a Bíblia Diária Helena. O outro que eu fiz vai para a Eclésia Católica de Cristo. O de João que eu estou fazendo também só com leitura. Mas vamos começar aqui. Leitura e comentário desse aqui de Evangelho de Marcos 13. Hoje é Marcos 13, a primeira parte. Começa assim. Ao sair do templo, disse-lhes uma dos seus discípulos. Disse um dos seus discípulos. Eu vou lendo como está escrito, mas como é Bíblia online, às vezes erra algumas letras. Então, ao sair do templo, disse um dos seus discípulos: Mestre, vê que pedras e que construção. Então, aqui eles estavam fazendo comentários sobre o templo. Já tinha acontecido lá, o Senhor Jesus já tinha entrado em Jerusalém, que tem a festa cristã do Domingo de Ramos. O Senhor Jesus já tinha entrado em Jerusalém. Aí, já tinha também, o Senhor Jesus já tinha lá também derrubado as mesas dos cambistas. E agora, eles estavam admirando o templo. Eles estavam lá nos montes. Deixa eu ver se falam. Eles estavam ali de um lugar que dava para ver o templo. Provavelmente, talvez no Monte das Oliveiras, que dá para ver tudo, né? Eles saíram, aqui falar o sair do templo. Pois é, eles saíram do templo, andou, depois de uma certa distância assim, quando eles olharam, ficaram olhando ali, e os discípulos tentando chamar a atenção do Senhor Jesus para aquele templo, porque os discípulos não queriam que o Senhor Jesus saísse desse mundo. A esperança deles é que o Senhor Jesus já começasse o reino ali, acabasse todos os inimigos de Israel. Essa era a esperança deles. Eles não queriam que o Senhor Jesus fosse para a cruz. Então eles, acho que estou vendo, não sei, eu sei que nesse dia eles começaram a falar: olha essas construções, olha as pedras. Ai, desculpa aí, né? Misericórdia, já acho que dá até uma esfriadinha aqui. Final de tarde, estou fora. Estou na praça. Então, e eles começaram a admirar ali o templo. Eu acredito que, sei lá, eles tinham esse desejo, né? Que o Senhor Jesus... ninguém queria que o Senhor Jesus fosse para a cruz, né? Eles queriam que o Senhor Jesus começasse a governar naquela época. Disse-lhe Jesus: vê estas grandes construções? Primeiro eles falaram, primeiro os discípulos falaram para o Senhor Jesus. Depois o Senhor Jesus falou: vocês estão vendo isso daí? Não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida. Então aquilo que para os discípulos era uma grandeza, o Senhor Jesus já estava falando: não se iluda, isso aí vai cair tudo. Ok? Continuando aqui a leitura. Sentado no Monte das Oliveiras, aí, ó, eles estavam no Monte das Oliveiras, não dá para ver o templo inteiro de longe. Sentado no Monte das Oliveiras, frente ao templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntavam em particular. Depois foi lá os discípulos do particular com Cristo. Eles foram lá e falou. Quando o Senhor falou que não ia ficar pedra sobre pedra, eles começaram a ficar preocupados, né? E ele foi lá e falou: dize-nos quando será isso, e qual o sinal de que todas essas coisas estarão para acontecer. Ok? Que coisa? O templo cair, gente. O templo cair. Nós precisamos saber interpretar as profecias bíblicas, porque eu vejo muitos pastores que fazem um pouco de... que não presta. Na realidade, eu não vou nem dizer que eles fazem confusão, que eles não... Eu vejo assim, parece que não prestam atenção direito no que o texto está dizendo. É como o pessoal fala, a gente tem que olhar o texto e ver as entrelinhas. Ok?
Então, qual era a discussão ali? É que aquele templo ia cair. E quando foi que aquele templo caiu? No ano 70 da era cristã. Okay? E aí eles foram lá e perguntou para o Senhor Jesus. Tipo assim, Senhor, já que não tem como impedir isso, quando que vai ser? Quando que isso vai acontecer? Okay? Ela falou, diz-nos quando será isto e qual o sinal de que todas essas coisas estarão para acontecer. Então, as pessoas estão colocando os sinais que o Senhor Jesus falou aqui para esses tempos agora. Mas aqui o Senhor Jesus estava falando do ano 70 da era cristã, quando o templo ia ser derrubado. Vamos entender o texto. Se o templo for derrubado de novo, eu não sei. Por enquanto ainda nem construiu. Agora, se ele construir, eu não sei se ele vai ser derrubado de novo. Então, essa profecia aqui, essa aqui em particular, é para aquela época, ano 70, ok? Que eles perguntaram, então, qual seria o sinal que o templo ia cair. Olha aqui, ó. Então, Jesus começou a dizer-lhes, atenção para que ninguém vos engane. Ó, o Senhor Jesus está falando, cuidado para que ninguém engane. Quando lê o Evangelho, entenda o que o Senhor Jesus está falando, ok? Vamos lá. Muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e enganarão a muitos. Então, quando o Senhor Jesus fala que muitos virão em meu nome e enganarão a muitos, aqui o Senhor Jesus já está prolongando a profecia. Quando ele falou ali que o templo não ia ficar pedra sobre pedra, era para o ano 70 da era cristã. Agora que quando ele fala muitos virão em meu nome dizendo sou eu ou eu sou, né, que é Adonai, e enganarão a muitos. Então que ele já está prolongando para os tempos atuais agora. Aqui sim. Agora do tempo que não ia ficar pedra sobre pedra foi para o ano 70 da era cristã. Ok? Porque no ano 70 da era cristã ainda não tinha aparecido assim tantos falsos cristos. Nos dias de hoje, cada dia aparece um. Cada dia aparece um estranho por aí. Vamos lá. Quando ouvirdes falar de guerras e rumores de guerra, não vos alarmeis. É preciso que aconteça, mas ainda não é o fim. Então, os discípulos queriam saber quando que o templo ia cair. Mas o Senhor Jesus começou a falar, ele começava a falar as coisas e ele fazia um resumo assim de um período longo, ele fazia um resumo bem rápido. Então ele fala aqui, né? Que se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em todos os lugares e haverá fome. Isto é o princípio das dores. Então, quando ele foi que derrubou o templo de Jerusalém, que nós saibamos, ali foi na época era o governo de Roma que governava todas as nações da época. E a guerra foi entre eles mesmos, porque eles estavam dominando. E os judeus daquela época não aceitavam a dominação. E começou a levantar contra o governo romano. Então aconteceu aquela destruição ali. No ano 70. Agora, quando fala nação contra nação, reino contra reino, no meu entender aqui são vários. Então a profecia eles estavam perguntando acho que eles só queriam saber quando que o templo ia ser derrubado. Mas aqui eu acredito que aqui quando fala nação contra nação, reino contra reino, já está estendendo a profecia para os dias de hoje. Ok? Então, ali houve rumores de guerra ali em Jerusalém. E aqui ele fala, ainda não é o fim. Porque não ia ser o fim naquela época. Pareceu, para quem estava em Jerusalém, parece que foi o fim.
mas ainda não era o fim. A gente tem que saber interpretar as profecias. As profecias, ela é para já, ela é para daqui a pouco, ela é para depois. Vamos lá. Pois levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremoto em todos os lugares, e haverá fome, isto é, o princípio das dores do parto. Então a gente sabe que teve fome naquela época lá que cercaram Jerusalém. Agora que teve terremotos, e um monte de reino contra reino, e terremotos, isso aí a gente não sabe. Então, parte da profecia cumpriu ali, outras partes ainda estão acontecendo até hoje. E aqui no versículo 9 fala, ficai de sobreaviso. Sobreaviso, vocês já estão sendo avisados. Entregar-vos-ão aos sinédrios e às sinagogas, e sereis açoitados, e vos conduzirão perante governadores e reis por minha causa, para dar testemunho perante eles. Aqui já está profetizando sobre o apóstolo Paulo, porque foi o apóstolo Paulo que foi levado perante os reis. Que o sonho dele era ir falar com César em Roma. E ele foi. Com muita luta, mas Paulo não tinha medo de morrer. Ele poderia ter morrido ali no mar, mas Deus deu o desejo de Paulo. O desejo de Paulo era chegar em Roma e pregar para César. Deus deu o desejo que ele tinha no coração. O navio se espedaçou todo, mas eles não morreram. Aleluia. Quem lê Atos lá vai ver como é que foi. Então aqui quando fala que vos açoitarão, Paulo apanhava direto. Conduzirão a governadores e reis. O apóstolo Paulo. É necessário que primeiro o evangelho seja proclamado a todas as nações. Ok? Então, as nações, elas foram criando novas nações. As nações que tem hoje já tem um número muito maior de nações. E a Bíblia fala que é necessário que sejam proclamados por todas as nações. Naquela época foi proclamado, mas surgiu novas nações e continua sendo proclamado. Aleluia, glória a Deus. Quando, pois, vos levarem para vos entregar, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que for indicado naquela hora, isso falareis, pois não sereis vós que falareis, mas o Espírito Santo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Os apóstolos foram muito perseguidos, mas eles iam com essa mentalidade. É o Espírito Santo que vai falar na nossa boca. E eles enfrentavam a morte. E muitos morreram pelo Evangelho. Muitos. E aqui fala, o irmão entregará ao irmão a morte, o pai entregará ao filho, os filhos levantarão contra os pais e os farão morrer. Então ali em Jerusalém, quando começou todo mundo a passar fome, não podia confiar mais em ninguém, as pessoas comiam até umas às outras. Ok? E cresci que vai ter uma grande tribulação, até mesmo antes da igreja ser arrebatada, vai ter um começo de tribulação na terra. Mas ainda o inimigo não vai governar sobre a igreja de Cristo. O inimigo não vai governar sobre a igreja de Cristo. Porque o inimigo ele vem como castigo e é para aqueles que rejeitaram o Messias de Nazaré. Ok? Deus seja louvado, aleluia. E sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Ok? Então, já é profecias que elas se esticam, porque nós estamos vivendo tempo que já tem muita gente morrendo pelo Evangelho. Muito mesmo. E a Europa, a América, onde é mais livre, as Américas e a Europa, onde é mais livre, já está sendo ameaçado já. Mas a Bíblia falou que quem perseverar até o fim será salvo. Ok? Quando virdes a abominação da desolação instalada onde não devia estar, que o leitor entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fuja para as montanhas.
Então, teve uma abominação naquela época que instalou ali em volta do templo, colocou fogo no templo, mas crescia que no finais dos tempos de novo haverá isso, porque a abominação normalmente ela é tida para o anticristo. E já veio muitos anticristos, mas tem o último. Normalmente quando fala de abominação, de desolação, está falando para o anticristo. Então, naquela época, aquele povo agiram como anticristos. Mas ainda não acabou. Quando virdes abominação desolada instalada onde não deveria estar. Que o leitor entenda. Então, o que estiver na Judéia, fuja para as montanhas. Por exemplo, o templo de Israel está para ser construído. Os governos do mundo vai apoiar, vai ajudar, vai deixar ter os cultos, oferecer sacrifício. Aí vai chegar uma hora que eles vão proibir o sacrifício. E o último anticristo, o homem iníquo, vai entrar no templo e vai tomar o lugar de Deus. Então, nessa hora é que a Bíblia está falando aqui para aquele povo ali de Israel: fuja para as montanhas, fuja. É um aviso. Quem conhece o Evangelho vai fugir, mas quem não acredita no Evangelho não vai fugir e a coisa vai ser feia, gente. Aquele que estiver no terraço, não desça nem entre para apanhar alguma coisa em sua casa. Aquele que estiver no campo, não volte para trás, a fim de apanhar sua veste. Ai daquelas que estiverem grávidas e estiver amamentando naqueles dias. Pedi para que isso não aconteça no inverno, pois naqueles dias haverá uma tribulação tal como não houve desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora, e não haverá jamais. Ok? Então aqui já está falando dos finais dos tempos mesmo. Para os judeus, para o povo de Israel, anos 70 foi a pior tribulação que eles passaram. Não teve outra pior do que aquela. Não teve. Ok? Então, se essa profecia se cumpriu ali e parou por ali, nós não sabemos como será. Nós não sabemos como será os finais dos tempos. Quando o homem iníquo tiver. A maioria crê-se que aconteceu naquela época, que aquela época ali foi uma parte da profecia que aconteceu e que a outra parte vai acontecer agora nos finais dos tempos. Depois que o iníquo recebeu o poder de governar Israel. Porque aí os judeus do mundo inteiro não vão aceitar, vão se unir para guerrear. E as nações que tiver com eles também. Enfim, na Bíblia, no Evangelho de Cristo está falando isso. O que está falando no Evangelho de Cristo? Pois naqueles dias haverá uma tribulação tal como não houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e não haverá jamais. E se o Senhor não abreviasse esses dias, nenhuma vida se salvaria. Mas por causa dos eleitos que escolheu, ele abreviou os dias. Então, esses dias abreviados, eles estão agora para o final dos tempos. Então, parte dessa profecia aconteceu lá, naquela época, e parte dela está para acontecer. Porque ali foi só Roma brigando contra Jerusalém. E essa não era nem a intenção de Roma brigar com Jerusalém. É porque aqueles grupos que tinham, chamados zelotes da época, eles ficavam juntando a população de Jerusalém
para ir contra o governo romano que estava lá. Mas, pelo que dá a entender, que no final do tempo, diz que o inimigo vai se sentar no lugar de Deus e se fazer de Deus. Então, os romanos ali, eles não estão interessados em sentar no templo. Eles colocaram até fogo, mas não estão interessados em sentar lá dentro e dizer que eles eram deuses. E ficar fazendo culto lá. Então, por isso que tudo isso indica que isso vai ser depois que o homem do pecado aparecer, que os cristãos chamam de anticristo. Mas anticristo tem muitos. O homem do pecado que Daniel fala é o que vai aparecer, e eu vejo muito cristão fazendo confusão nas interpretações, outros vão no embalo dos outros, cada um fala uma coisa pela internet. Misericórdia, gente. Vamos ler a Bíblia. Vamos ler. Não vai acreditar em tudo que as pessoas falam. Leia o livro de Daniel. Se você ler o livro de Daniel todinho, lê o Apocalipse todinho, lê as profecias de Mateus, do apóstolo Paulo, você vai entender um pouquinho mais ou menos como será o fim dos tempos. Se você for só pelo que os teólogos dizem, ou pelo que alguns outros dizem por aí, seja messiânico, nazareno, ou cristão, ou evangélico, protestante, você não vai entender direito. Nós precisamos conhecer o Daniel, precisamos conhecer o Apocalipse, precisamos conhecer as profecias que Cristo fez nos evangelhos, precisamos também conhecer as profecias que o apóstolo Paulo falou dos finais dos tempos, e outros apóstolos e outros profetas também. Eu só estou fazendo um resumo. Mas eu vos deixo aqui, então se inscreva lá no meu canal do YouTube, Eclésia Católica de Cristo. E que o Eterno vos abençoe. Em nome de Jesus, amém.